colocasse a mão sobre o seu próprio corpo, você fizesse uma oração ao Senhor. Não tenha muita pressa, não, mas abra o seu coração, fale com Deus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós nos humilhamos na Tua presença, Pai. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua santidade, Pai. Obrigado por esse tempo precioso, por esse dia marcado, Pai. Por esse momento, Pai, esse tempo um pouco maior que nós vamos passar aqui, que nós vamos passar juntos. Nós desejamos de todo o nosso coração ouvir a Tua voz, Pai. Aprender de Ti, aprender da Tua palavra, Pai. Que todo e qualquer inimigo, adversário, qualquer coisa que venha atrapalhar, se colocar entre nós e o Senhor neste momento, entre nós e a Tua palavra, Pai, que isto seja afastado de nós, Pai. Todos os meus irmãos que aqui estão, todos nós temos dificuldades, temos problemas, temos lutas, temos necessidades. Ó Pai, que esse dia, que esse sábado aqui seja um grande oásis, um grande refúgio, Senhor, para cada um de nós, para o nosso coração, que nós tenhamos confiança, Senhor. Se alguma dificuldade nós deixamos em casa ou alguma situação, quando nós voltarmos, ela vai estar resolvida, ela vai estar melhor, não vai estar pior, Pai. Dá-nos esta simplicidade, dá-nos esta verdade no nosso crer, no nosso acreditar em Ti, Pai. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida neste dia, Pai. Eu Te adoro, eu Te louvo, Pai. Eu glorifico o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode ocupar o seu lugar. Amém. Frutificando em tempo de crise. Nos últimos tempos da minha vida, eu tenho tido um tipo de experiência com Deus. Como a maioria das pessoas, eu gosto de coisas novas, não é? Eu gosto de novidades. Nós somos um povo, o homem, o ser humano, tem assim tido uma grande aplicação, um grande desenvolvimento científico, tecnológico. Então a gente está sempre sendo atraído pelas coisas novas. E quando se trata das coisas espirituais, quando a gente fala da igreja, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente também quer coisas sensacionais. E eu me recordo que num final de ano, num culto da virada, lá estava eu pedindo a Deus para o Senhor me dar uma coisa nova. Senhor, eu quero ter uma palavra nova. Eu quero pregar para esse povo aí uma palavra que seja assim, arrebente a boca do balão, não é? Eu quero uma palavra que nunca ninguém tem ouvido. E eu fui buscar uma coisa nova, eu fui buscar algo novo, e eu achei, e eu preguei o novo que é o mesmo, o novo que é antigo, o novo que não é novo. E a minha pregação naquele culto de virada foi: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E não tem nada de novo, essa ordem sempre foi dada. Mas por que ela se apresenta como nova? Porque a gente não pratica. Mas nós deixamos de observar, deixamos de cuidar, e nós vamos seguindo, buscando. Hoje uma palavra muito recorrente no nosso meio, no meio evangélico, é a palavra modelo. Qual é o modelo da sua igreja? A sua igreja adota que modelo? Praza aos céus e Deus nos dê a bênção de poder bom. O nosso modelo ainda é um modelo bíblico, ainda é um modelo da palavra de Deus. Ainda estamos atentos, cremos
que toda orientação, palavra do Senhor é suficiente. Eu entendo, pastores, amigos, eu entendo, colegas, quando fazem colocações, quando expressam sentimentos, mas eu procuro e eu caminho, me aplico nos antigos conselhos que eu recebi do bispo Roberto, que os pastores receberam. Eu estava dando aula essa semana aí no nosso curso de formação, eu estava dizendo isso. Olha, meus irmãos, eu aprendi que eu não tenho que inventar coisas, eu não tenho que criar planos e projetos e pedir que Deus os aprove. O conselho que nós recebemos foi: ouça a voz de Deus, procure saber o que Deus quer fazer, coloque a sua vida diante de Deus, o que o Senhor quer que eu faça. E aí você obedece o plano dele, você segue a orientação dele, que algumas vezes, variadas vezes, é muito estranha. É muito na contramão das coisas, mas é aquilo que vai nos dar a vitória que nós alcançamos. Alguém planta, alguém rega, mas crescimento vem de Deus. Crescimento vem de Deus. É um perigo quando nós conseguimos fazer e produzir um crescimento. Nós sabemos fazer a igreja crescer. E hoje tem métodos consagrados. O que é método consagrado? Método que está dando certo. Método que está funcionando. E trazendo isso para a minha realidade pessoal, para a sua realidade pessoal, está dentro dessa questão, desse contexto, dessa linha, a minha palavra para você nesta manhã. Eu fiquei pensando, eu não sou agricultor, eu nunca fui agricultor, eu tenho uma esposa que gosta muito de planta, que tem uma mão boa para planta, e ela fica lá remanejando. A gente mora num apartamento, as plantas para fora, as plantas para o sol, as plantas para a sombra, as plantas que rega todo dia, as plantas que rega uma vez por semana. E a minha esposa tem aquilo que é chamado pelo pessoal de antigamente pegou mal, de um tempinho atrás, uma mão boa, uma mão boa para planta, para isso. Mas eu não entendo bem. Mas uma coisa todos nós sabemos, que para a gente frutificar é preciso plantar, preparar a terra, e é preciso regar. E o meu assunto dentro dessa questão de frutificar é aquilo que eu pensei ser o regar. Porque regar é algo que tem que ser constante, Tem um período, que você tem que regar, dependendo da planta, todo dia, 2 vezes por dia, tem hora para fazer, tem tempo para fazer, que é a oração. Então, o título desta minha palavra é Oração, o segredo de uma vida frutífera. Oração, eu não sei se eu posso dizer se é um dos assuntos mais falados. Pode ser que até hoje esteja seja pouco falado sobre oração, O que de entendimento comum é que as reuniões menores de todas as igrejas é a reunião de oração. A reunião que menos atrai, que menos motiva as pessoas para irem. Então, a minha pretensão nesta manhã com você aqui é conversarmos, falarmos, para nós podermos reter alguma coisa que nos ajude a como ter uma vida poderosa de oração, uma vida frutífera de oração. Eu pensei em oração, na verdade eu tinha preparado uma outra palestra para esta manhã, mas não estava achando que era aquela palavra. Então, porque eu vim para esse assunto, porque oração é crucial, irmãos, para todas as áreas da vida de um crente. Oração não é algo só para grandes momentos, grandes desafios, situações que não tem jeito,
as situações que a gente não tem recurso, você não tem condições, aí você vai para a oração. Não, oração não é assim. Oração não pode ser percebida assim. Oração não pode ser entendida assim. Não é somente a oração que faz você crescer, mas a verdade é que sem oração você não irá, não avançará, não alcançará tudo que possível é alcançar. Tudo que nós cremos que Deus pode fazer na nossa vida. Eu não sei se eu vou ler, eu fiz uma lista muito grande aqui de perguntas, né, que eu gostaria que você pensasse. Como é que foi que você se converteu? Como foi que você tem se submetido a Cristo e permitido que Ele viva através de você? Como que você está crescendo como cristão? Como você consegue vencer a tentação? Como você consegue vencer as fraquezas? Como você resiste a Satanás? Como você se engaja de forma eficaz naquilo que é entendido como a batalha espiritual, que a igreja do Senhor está envolvida? Como você confessa os seus pecados? Como que você obtém direção e sabedoria de Deus? Como é que você encontra as pessoas certas para compartilhar o Evangelho? Nós vivemos um tempo complicado. Constantemente eu pergunto à igreja que eu sou pastor, qual foi a última vez que um amigo seu, um colega do seu trabalho pediu para você orar por ele? Qual foi a última vez que aconteceu isso com você? Eu tinha 16 anos, 17 anos, era bancário, e naquele momento, ontem também, foi pouco tempo atrás, quando eu chegava numa rodinha no trabalho, eles estavam contando uma piada, eu sofria uma gozação. Aí, para aí, ó, chegou o irmão, para conversar. Fala, irmão, o que é que você quer, irmão? Nada, quero nada. Eles faziam hora comigo, mas ao mesmo tempo, eles me respeitavam. Por trás daquela gozação, estava respeito. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, em muitos lugares, né, é claro que indevidamente eu estou generalizando, eu tenho certeza que há muitas ressalvas a isso que eu vou dizer, mas de uma maneira muito contundente hoje. O cara está contando uma piada, ele chama o pastor, chama o crente, chama o irmão. Vem cá, irmão. Vem cá. Aí o cara está contando uma piada que você não devia compartilhar, aí você fica ali. E para não ser politicamente errado, indevido, aí você até ri, até acha graça. E depois a gente se pergunta, por que ninguém pede para que você faça uma oração? Por que ninguém diz para você, ora por mim lá na sua igreja, irmão? Ou, irmão, pede a Deus por mim lá na sua igreja. Então, a resposta para cada uma destas perguntas, eu tenho mais uma: como é que você encontra motivação para servir? Como que se encontra motivação para fazer a diferença na vida das pessoas? A resposta para cada uma dessas perguntas é oração. Oração. Você não vai achar um crente que tem uma vida eficaz de oração improdutivo. Não importa o tempo, não importa a circunstância. Você não vai achar essa pessoa insegura. Você não vai achar essa pessoa apavorada. Você não vai achar essa pessoa perdida. Você não vai achar essa pessoa atormentada. Por quê? Porque ela tem vivido. Não tem só falado de oração, porque nós falamos muito, preciso orar mais, e é verdade, mas quantos de nós, apenas por estas coisas, a gente efetivamente fala mais? A verdade é que a oração é essencial em todas as áreas da vida
cristã. Não há como crescer, não há como amadurecer como cristão sem a oração. Se a sua vida de oração é inconsistente, é fraca, o seu relacionamento com Deus também será inconsistente, também será fraco. Não tem jeito. Tragicamente, muitos cristãos em nossos dias não têm ideia do que realmente constitui uma vida de oração eficaz. Então eu quero encorajar você, já no início desse nosso congresso, encontro, você também pode, você também precisa desenvolver uma vida de oração dinâmica, consistente, regular. Você pode fazer isso, você precisa fazer isso. E quando você aprender a orar e desenvolver uma vida poderosa de oração, Deus irá transformar a sua história. Deus fará de você um homem frutífero, independentemente das circunstâncias pessoais, das circunstâncias institucionais, das circunstâncias da nação, das circunstâncias da sua casa, das circunstâncias da sua família. Você não teve muita sorte, a cegonha jogou você na casa onde só tinha pobre. Independente dessas circunstâncias, Deus pode dar a você, Deus quer dar a cada um de nós uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida frutífera de comunhão e de relacionamento com Deus. Então, a proposta minha nesta manhã é tentar, me parece uma proposta bem ousada, e tentar ajudá-lo um pouquinho a entender, a experimentar uma vida de oração dinâmica. Então, a primeira afirmativa que eu vou fazer é: uma vida poderosa de oração é para você também. Fala para o irmão do lado, essa vida de oração é para você, irmão. Fala para esse cara do céu, é para você. Ah, mas eu estou muito novo, eu estou muito velho. Ah, eu estou muito isso, eu estou muito aquilo. Ah, eu não preciso, eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou nada. Não, não. Uma vida poderosa. Quando eu digo poderosa, é intensa, é verdadeira, é para você também. Deus quer que você desenvolva, Deus quer que você tome uma iniciativa, Deus quer que neste encontro, neste sábado, durante este dia, você não saia daqui sem tomar a decisão, porque tudo começa com uma decisão. Você está aqui nesta manhã porque você tomou uma decisão. Lá na sua igreja, o pastor falou, vai ter o congresso, aí você falou, eu vou. E porque você falou, decidiu que você vinha, várias coisas começaram a acontecer. A primeira foi que o seu bolso abriu, a sua carteira abriu, o seu cartão de débito apareceu, só porque você decidiu. Quando a gente toma certas decisões, uma dinâmica acontece. Não é verdade? Por que não acontece? Certas coisas não aconteceram ainda, porque você verdadeiramente, sinceramente, não tomou uma decisão. Não disse eu vou. Não disse é comigo. Não ouviu aquela voz profética que disse vai que é tua, Tafarel. Essa é uma palavra poderosa, importante, que de vez em quando eu preciso, regularmente eu preciso ouvir, principalmente do Senhor Todo-Poderoso, que Ele diz, vai você, e por mais que você não queira ir, quando essa voz vem da sua comunhão com Deus, só sobra apenas, graças a Deus por isso, ir, obedecer, atender a voz do Senhor. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, João 15:7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Eu não vou me deter aqui no texto, né? Porque ele pode ir para outro lado aqui, né? A condicional. Tem muita gente que quer só o final desse versículo. A Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai, Deus tem que dar. Mas se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você. As minhas palavras permanecerem em você as minhas palavras prevalecerem na sua vida, as minhas palavras prevalecerem nas suas decisões. Deus diz não faça e a gente faz. Deus diz faça e a gente não faz. Deus diz vai e você não vai. Aí a palavra dele não permaneceu em você. Aí você vai rachar de orar, de clamar e não vai funcionar. Aí você vai ficar em dúvida, mas ele disse. Pois é. A gente tem que nunca perca a capacidade de se examinar. Eu digo sempre, graças a Deus pela Nova Vida, que tem Santa Ceia todo mês. A igreja que faz Santa Ceia uma vez por ano, o sujeito só se examina uma vez na vida e nem se examina, às vezes. Mas todo mês, se você não falta, se você valoriza o culto da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, aliás, eu falei sobre isso, né? No curso lá, que Santa Ceia não é um termo bíblico, mas ela está impregnada na gente, né? Todo mundo fala Santa Ceia, mas onde está na Bíblia Santa Ceia? Onde é que Jesus mandou tomar Santa Ceia? Não mandou tomar Santa Ceia. Esta é a ceia do Senhor, esta é a mesa do Senhor, não é? Esse é o termo bíblico, né? Mas a gente, para fazer uma concorrência aí com os católicos, porque para os católicos tudo é santo, né? Então, para nós, a Santa Ceia não é algo, não é um sacramento, algo que tem um poder embutido. Para nós, a Santa Ceia é uma ordenança. Jesus ordenou, Jesus mandou. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, uma vida poderosa de oração, irmãos, sempre esteve presente na história dos grandes homens e mulheres de Deus. Mas este não era e não é apenas privilégio para alguns poucos escolhidos por Deus. Parece que nós começamos a pensar assim, muita gente pensa assim. Não, mas aquele servo de Deus ali, ele é um homem maravilhoso, aquele profeta, aquele ungido, porque Deus chamou ele. Então, uma vida de oração, uma vida dinâmica, verdadeira de oração, é para alguns que Deus escolheu, é para alguns, não é assim, muda a sua maneira de pensar. É preciso que a gente mude a nossa forma. Tem muitos aí que querem ter só ostentar essa exclusividade, não é? A comunhão. Quando Jesus morreu na cruz, você sabe, o véu rasgou, o caminho foi aberto, todo mundo pode entrar lá no lugar de oração. E por que a gente não entra? E por que raramente você vai lá? E por que a gente está ocupando um tempo com outras coisas? Nós temos que parar, nós temos que nos olhar, nós temos que nos examinar. Este não era e não é apenas privilégio para uns poucos escolhidos. Uma outra coisa, um outro ponto que eu quero mexer é por que Deus quer que você desenvolva uma vida poderosa de oração. E essa colocação é importante para você não pensar que é o pastor que quer que você tenha uma vida de oração. O pastor quer ter a reunião de oração da igreja cheia. Quantos pastores estão aqui? Você quer ter a reunião de oração da sua igreja cheia? Amém? Eu quero ter a reunião de oração da igreja cheia. Não para meu orgulho, não para eu contar vantagem. Como é que está lá a sua reunião de oração, hein, irmão? É derrubada. Não, lá na Caxias tem 3.000 pessoas orando. Não é por isso que se quer ter a reunião de oração lotada. Aliás, a reunião de oração devia ser o maior culto da igreja. Devia ser o maior culto da igreja. Ou tão grande quanto o outro. Devia ser entre os mais frequentados da
da nossa igreja. Mas é porque buscar a Deus transforma a nossa vida, andar com Deus. Por que as pessoas nos dão trabalho? Por que as pessoas perguntam muito? Porque elas não oram. Porque elas não têm comunhão com Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas tem um monte de crente que não sabe, não conhece. Ele está seguindo a voz da carne dele, da vontade dele, do desejo dele. Ah, Deus me disse, não foi Deus, ele não soube discernir. Pode ser sincero, mas está errado. Não foi Deus. Já tive a necessidade de dizer, querido, não foi Deus. Querida, não foi Deus que lhe disse isso, mas não funcionou. Porque a pessoa, não, o pastor está me julgando. Eu falei, não, estou falando a verdade só. E aí depois, dependendo da pessoa, eu passo a deixar ela tirar a prova dos 9. Porque, não, a gente quer tanto, mas por que isso acontece? Estamos afinados com a voz de Deus. Você é capaz de reconhecer a voz da sua mãe em qualquer lugar, do seu pai em qualquer lugar, da sua mulher em qualquer lugar. Por quê? Convivência, anos de convivência. Você está em qualquer lugar. Uma vez eu fui pregar na igreja de Nova Vida de Inhaúma, na época que nós tínhamos uma igreja de Nova Vida lá. Agora nós temos, mas é uma igreja solta. E era a primeira igreja, era um galpão, e a Geração Vida ficava assim na entrada. E aquele lugar estava lotado de gente. Havia umas, sei lá, 250, 300 pessoas, que estava lotado. E lá na escolinha, no Geração Vida, cabiam 40, tinham 80 crianças. E nós levamos os nossos filhos, a minha mulher botou os filhos lá na escolinha, no Geração Vida, e veio para frente lá. E quase no final do culto, a luz acabou geral. A luz do quarteirão acabou. Não se via nada, não se via ninguém. E a minha esposa saiu, preocupada com os filhos. Sabe como é que é mãe, né? E ela saiu, dá licença, chegou na porta e falou assim, chamou pelos filhos, e ela achou os filhos, e os filhos, ao ouvirem a voz dela, logo se sentiram seguros, e ela no escuro gadunhou os 2 filhos lá, não é? Naquela escuridão toda. E eu perguntei, mas como é que você fez isso? Aí ela, essas vaidades e orgulhos de mãe, mãe sabe tudo, né? Essas coisas. Você passa também lá na sua casa, né? Mas a voz, convívio, familiaridade, como é que você pensa que essa palavra vai se cumprir na sua vida? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. Como é que vai acontecer com você? Pastor, eu não sei. Pastor, eu não sei. Eu tive um sonho, não sei se é de Deus. Ouvi uma voz, não sei se é de Deus. O que está faltando? Está faltando uma vida, uma comunhão com Deus, uma vida que eu estou chamando nesta manhã dinâmica de oração. Uma vida poderosa de oração é algo muito importante. Deus quer que você desenvolva. Primeiro, a primeira razão é que o seu relacionamento com Ele, com Deus, se tornará mais real, se tornará mais pessoal. As Escrituras declaram que a prioridade de um crente é conhecer a Deus pessoalmente e amá-lo de todo o coração. Jesus afirmou que a nossa maior prioridade na vida é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Na despedida dos seus discípulos, Jesus disse, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Então, acima de qualquer outra coisa, Deus quer desenvolver com você um relacionamento íntimo e pessoal. E a oração é a maneira fundamental de gastar tempo com o nosso Deus, de andar com Deus. Quando a Bíblia diz sobre alguns homens na Bíblia que andavam com Deus, o que você imagina? Não é? E aí, Deusão, como é que tá? Beleza?
Tem um pastor famoso, inicialmente por algumas questões, e depois ficou famoso por outras, que escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. E quanta gente, quanto crente fala Bom Dia, Espírito Santo. Isso não significa absolutamente nada. Não significa nada para aquelas pessoas. Elas dizem Bom Dia, Espírito Santo. Elas postam na rede social Bom Dia, Espírito Santo. Mas aquilo não tem esse significado. Não tem uma autenticidade. Não tem uma convicção. Pode ser, e em muitos casos é apenas uma palavra. Assim como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso, as pessoas dizem isso. As pessoas dizem, Deus é Pai, mas isso é uma expressão só, é uma forma só, não é? Se nós não tivermos uma vida de oração. Meu querido e amado irmão, oração não é um instrumento através do qual podemos obter coisas de Deus. Oração é um instrumento pelo qual Deus, age em nós, age através de nós, para o próprio deleite de Deus, para a satisfação de Deus. Oração é um instrumento pelo qual Deus age em nós. Se você não tem ouvido a voz de Deus, se você não tem recebido ordens de Deus, se não mais Deus se move na sua vida dizendo, fale com aquela pessoa ali, saia do seu lugar do ônibus e dê uma palavra para aquela pessoa, e dê um folheto para aquela pessoa, olha, levante-se e fala, pare aqui. Se o Espírito Santo não te detém mais, se ele não te usa mais, será que nós cremos que isso pode acontecer? Não, mas eu não tenho, essa coisa não é para mim, é para você, a vontade de Deus é essa para você. Você veio aqui esse congresso e Deus colocou essa palavra na minha boca porque é para você, é para a sua vida. Não tem ninguém aqui que está excluído, não tem ninguém aqui que pode sair dessa reunião dizendo, poxa, foi muito boa, mas eu estou fora. Não, você não pode estar fora. Porque eu estou dizendo que esta é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. A palavra declara essa prioridade. Então, a oração é o principal meio através do qual vamos conhecê-lo, vamos ouvir a sua voz. Pela oração, nós permitimos, que Ele viva em nós. Cristo em mim, amém. Eu vou morrer cada dia a minha velha natureza, já estou crucificado com Cristo. Essa é algo que tem a ver com uma prática de oração, com uma prioridade de vida. Já estou crucificado com Cristo, mas você só faz sua vontade. Mas está sempre você em primeiro lugar? Está sempre a vontade da sua mulher em primeiro lugar? A vontade da sua mulher está na frente da sua, é sábio, vai te dar paz e sossego. Só não pode estar acima da vontade de Deus, só não pode desobedecer a Deus para agradar a sua mulher. Então, oração é esse principal meio. Pela oração, nós permitimos que Deus viva em nós. Nós conservamos esse relacionamento. O grande segredo da oração está em nos ajustarmos aos propósitos de Deus, ao invés de buscar que Ele se ajuste aos nossos propósitos, às nossas vontades. Eu já disse esse conselho, você quer fazer obra de Deus? Ouça o que Deus quer que você faça. Veja o que Deus está fazendo e coopere com Deus. O que é que Deus está fazendo? Bom, eu quero ajudá-lo, eu quero servi-lo, eu quero me colocar para servir naquilo que é a vontade dEle. Não, mas a minha vontade, o meu desejo, o meu ministério, essa posse até das coisas espirituais é meio complicada, não é? É o ministério, o dom que Deus deu, é o seu, que Deus usa.
Se você é pastor, como eu sou pastor, quando você morrer, o ministério pastoral não vai acabar. O ministério pastoral vai continuar. Se você tem o dom de orar pelos enfermos, tem uma capacidade, o dom de cura, então quando você morrer, coitado, ninguém mais vai ser curado. Não, Deus vai continuar usando isso. Deus vai usar outras pessoas. Nós somos apenas mordomos, cuidamos, ministramos, administramos as coisas que pertencem a Deus, inclusive os dons que são do Espírito Santo. Está lá na Bíblia o dono do dom. Quem é o titular do dom? Que nos cede, nos outorga, nos dá autoridade para usá-lo. Terceira coisa que eu quero lhe dizer, você será mais capaz de saber a vontade de Deus para a sua vida. Ora, por que nós temos que, nas dificuldades, aí nos aplicarmos à oração para saber a vontade de Deus? Se temos uma vida eficaz de oração, à medida que nós caminhamos, à medida que a gente já está na vontade de Deus, a gente já sabe. A vontade de Deus, ela vai sendo revelada. Ela vem... Eu brinquei muito com isso. Quando eu assumi a igreja de Caxias, 1996, acredite se quiser, vai fazer 20 anos agora, que eu sou pastor daquela igreja. O tempo passa muito rápido. Mas quando eu assumi aquela igreja, eu tinha, assim, plena convicção que Deus tinha me mandado para lá. Plena convicção. E eu brinco que durante os primeiros 3 anos, eu, naquele tempo, preciso melhorar muito ainda, mas naquele tempo eu tinha uma comunhão com Deus, uma vida de oração com Deus, e o fato de saber que a vontade de Deus é que eu tivesse naquela igreja, muitas decisões, eu brincava assim, olha, Espírito Santo me psicografava tudo na hora, né? Eu sabia tudo que eu tinha que fazer, era impressionante. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Recebi conselho para acabar com coisas na igreja que eu não acabei. E acabei com um monte de coisa, cortei um monte de coisa, fui fazendo com carinho, com amor. Eu não cheguei lá, agora vai começar o culto, não cheguei com esse espírito, não. Mas vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu sabia tudo. Como é que eu vou fazer? Senhor, eu não me ajoelhava, Senhor, o que eu vou fazer assim? Isso, na hora vinha tudo. Na hora veio tudo. Daí eu desenvolvi essa filosofia, essa crença, que tudo que dá certo na igreja é Deus, e tudo que dá errado sou eu que fiz. Tudo que não funciona, tudo que é uma tentativa, é porque sai da minha cabeça. Mas tudo que sai da vontade de Deus dá certo. Fica bonito, é fácil, não mata. Em qualquer área que você pensar. Por isso que oração tem que ser um estilo de vida, oração tem que fazer parte de tudo aquilo que a gente faz. Nós temos que nos perguntar, amados irmãos, o que nós estamos fazendo com a ordem de orar sem cessar? Está de lado, esquece. Não é possível. Não, isso foi para antigamente, hoje não dá. Qual é a nossa relação? Ao declararmos, e nós sabemos que tem igrejas que dizem, por exemplo, que está lá no seu código canônico, sei lá onde é que está, que o tempo de milagre acabou. Tem igrejas que chegaram a essa conclusão. Como que chegaram? Por que chegaram? Não, milagre é do passado. Agora não tem mais milagre. Então, se não tem mais milagre, para que tem igreja? Se não tem mais milagre, para que tem obra de Deus? Não é verdade? São certas equações tão simples. Então, se não tem milagre, se não tem sobrenatural, não é igreja. Então, muitas vezes queremos viver as nossas vidas à nossa maneira, fazendo o que bem entendemos. Deus promete direção clara, sabedoria para aqueles que buscam sua direção com seriedade. Jesus diz, minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem.
Ah, sim, é Jesus. Ô Jesus, tudo bem? Tudo bem. E aí, Jesus vai para lá, você vai para cá. Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E elas se submetem à direção que eu as dou. Muitas vezes, repito, queremos viver as nossas vidas à nossa maneira, fazendo o que bem entendemos. Não oramos, não buscamos orientação bíblica para viver e ainda esperamos que os resultados sejam segundo a vontade de Deus. Proceder desta forma é como aquela historinha, não sei se você conhece, do garoto da 5ª série, que depois de fazer uma prova de geografia, onde ele precisava de nota para passar, ele orou: amado Deus, por favor, fazei com que Vitória seja a capital do Amapá, porque foi isso que eu anotei na prova. Não estudou. Quantas vezes nós somos esse menino? Não oramos antes, não buscamos a Deus antes, depois nós pedimos: oh Deus, dá uma ajeitada, muda a ordem. Aonde eu tenho estado pregado, tenho tido a oportunidade de falar aquilo que para mim, Miguel, pessoalmente, foi um insight, foi um toque, foi uma palavra de Deus para a minha vida. Sobre o texto que diz: aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Quantos creem nisso? Aquilo que o homem semear, ele também ceifará, também está dentro desse assunto aqui de frutificar, de oração. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora nos esquecemos o que diz antes dessa afirmação de Jesus. E o que diz antes é um negócio meio perturbador. O que diz antes é: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a pergunta que eu me fiz foi: o que de Deus não se zomba tem a ver com aquilo que o homem semear, ele também ceifará? É porque nós fazemos o que nós queremos. Nós não oramos antes, não perguntamos a vontade de Deus, tomamos as nossas decisões e depois nós vamos orar. E a nossa oração, quando a gente não crê em Deus, crê na Bíblia, obedece, anda naquela direção, é uma oração que Deus a escuta como se você estivesse zombando dele. Ah, meu pai, essa não é uma palavra para ímpio, não é oração de ímpio, é oração de crente, que não faz a vontade de Deus, que não obedece, mas depois você vai para lá torcer o braço de Deus. Ah, Senhor, eu sei que eu não devia ter plantado essa jaca, mas faz eu colher uma coisa melhor, faz eu colher uma fruta melhor. Eu sei que eu não devia ter plantado isso, eu agi errado, mas agora me faz colher outra coisa. De Deus não se zomba. Aquilo que você semear, aquilo que você vai colher. Por isso, a gravidade dessa palavra. Por isso, o peso de Deus não se zomba. Meu Deus, eu não quero zombar de Deus. Nenhum de nós aqui quer zombar de Deus. Nenhum de nós aqui queremos passar um mínimo de sentimento errado para Deus, mas passamos. Não é assim que Deus opera. Amado Deus, por favor, fazer com que Vitória seja a capital do Amapá. Eu oro com fé em nome de Jesus. Não é assim que Deus opera. A verdade é que se você busca consistentemente a face de Deus em oração e a orientação da sua palavra, você sempre encontrará a voz de Deus, você sempre encontrará a direção acertada da sua vida. Deus quer que você desenvolva uma vida de oração, porque você obterá poder espiritual para lidar com os desafios da vida, com as lutas da vida. Querido, onde há pouca oração, é verdade, há pouco poder. E o contrário também é verdade, onde há muita oração, há muito poder. Infelizmente, há muitas pessoas que aprenderam a depender mais de si mesmas e dos outros do que depender de Deus. O complexo de He-Man aumenta cada vez mais na igreja.
Eu sei, eu tenho a força, eu tenho a experiência, deixa comigo, deixa que eu chuto, eu já fiz, vou fazer de novo. Acreditam muito mais na sua rede de relacionamentos, acredita-se muito mais nas estratégias pessoais, em sua própria capacidade e determinação do que em Deus. Temos que ser determinados, temos que ter coragem, mas isso tudo tem que ser resultado da nossa fé em Deus, da nossa vida com Deus, e não o nascedouro. Não pode ser a minha própria capacidade, a minha sagacidade, a minha inteligência, meu título, minha escolaridade. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é um cristão, então você vai precisar do poder de Deus para fazer a obra de Deus, e para continuar de pé, você vai precisar do poder de Deus. Se você é um crente em Jesus, você vai precisar disso. Jesus faz uma relação entre o ministério frutífero e oração poderosa. Ele disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. João 14, verso 12 a 14. A base disso aqui está na oração, está na comunhão, aquilo que pedirem. Não é pedirem para você, é pedirem para a obra de Deus, para o reino de Deus. Quero lhe dizer que se você decidir ter uma vida frutífera de oração, dinâmica de oração, verdadeira de oração, você experimentar um aumento, eu vou dizer, exponencial, brutal, de respostas às suas orações. De respostas às suas orações. Às vezes a gente não tem porque não pede, né? Não tem porque não pede. E às vezes, quando a gente pede e não tem, é porque pede mal. Não é o que está escrito na Bíblia, né? Não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pediu mal. Pediu apenas dentro de um contexto. Alguém já disse que quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Quando nós só trabalhamos, nós só trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus também trabalha. Seu poder sobrenatural encontra-se à disposição das pessoas que oram, pessoas que estão profundamente convencidas até o fim de que Deus se importa com elas, de que Deus as ama. Os incrédulos, os céticos podem até argumentar que orações respondidas não passam de coincidências. Mas alguém, certa feita, comentou: é impressionante como ocorrem tantas coincidências quando a gente começa a orar. Quando a gente começa a orar, as coisas dão certo, as coisas acontecem. O bispo Roberto dizia que Deus cura, que qualquer um que entra na casa de Deus ou está na sua casa e que crê em Deus, Deus pode curá-lo em qualquer lugar. Mas ele dizia: quanto mais nós orarmos para pessoas serem curadas, mais Deus vai curar. Se toda reunião, todo culto, todo encontro, nós levantarmos a boca para dizer quem está doente aqui e orarmos, Deus vai curar mais pessoas na nossa igreja. Se pedirmos, não é? Às vezes ninguém é curado porque ninguém pediu. Às vezes não se recebe porque não se pede, não se ora. Em relação às orações atendidas, Jesus vai dizer o que eu já li: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 17, não esqueça.
Neste verso, Jesus está condicionando as respostas às nossas orações com um relacionamento com Ele. Não, mas Jesus está na minha vida, eu me relaciono com Ele porque Ele está em mim. É, você que vai responder se é isso mesmo. Você que vai dizer como é que está esse nível do seu relacionamento. Como é que está o teu relacionamento? Ah, nós estamos assim. Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu noivado? Ah, está meio, né? O grau está meio no esfriamento. Ainda tem um relacionamento, ainda é noivo, ainda é, né, tá casado, mas o negócio não está. Não é assim? E é você também que vai poder responder. E como é que está o seu relacionamento com Deus? Sinceramente. Né? Alguém botou um adesivo, está meio sumido. Parece que não vendeu muito. Sei lá. Deus está vivo, eu falei com Ele hoje. Já viu esse adesivo? Botava em alguns casos. Deus está vivo, eu falei com Ele hoje. Né? Tem um outro que dizia, ora que melhora. Né? Esse é aquele que incentiva a oração por interesse. Né? E outro dia eu estava num cruzamento lá perto da igreja, e aí eu parei para olhar e veio passou um carrinho bem quebrado, bem velho, engasgando. E eu comecei a orar por ele. Passa, não enguiça na frente, não fecha. Dá graça, vai. E ele parou depois do estacionamento, do cruzamento. Eu falei, Deus ouve a oração. Só que quando eu passei, estava escrito no vidro assim, ora que melhora, no carro dele. Eu falei, bom, eu ia descer lá para ajudá-lo, mas como ele já sabe como resolve os problemas, não é? Neste verso aí de João 15, 7, você deve sublinhar as palavras permanecer e permaneça. Permanecerem. Sublinhe essas palavras, para que nossas orações sejam atendidas, nós precisamos permanecer em Cristo. Preciso correr, que eu tenho pouco tempo. Para que as nossas orações sejam atendidas, é preciso que a palavra de Cristo permaneça em nós. Estas palavras indicam, revelam a ideia de um relacionamento. Agora, porque muitas de nossas petições não são atendidas, a Bíblia nos responde em Salmo 66, se eu tivesse guardado lugar para o pecado em meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Então, esse é um pequeno detalhe. Mais um ponto, faltam mais 15, eu vou terminar em 5 minutos. Por que Deus quer que você ore? Porque você irá ajudar muito mais pessoas. Você, se for um homem de oração, você levará muito mais pessoas a conhecer a Cristo. 1 Tessalonicenses 3,10, eu leio, noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-lo pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Noite e dia oramos, insistimos, para que a gente possa ser esse canal de edificação, de fortalecimento da fé do outro, de condução das pessoas a Cristo. Ao dedicar-se à oração, Deus lhe mostrará como desenvolver uma lista de oração pelos perdidos, e você verá muitas pessoas serem salvas. É interessante, quantos de nós não ficamos impactados com um quarto de guerra? A igreja ficou impactada. Como que aquele filme, que é emocionante, como que aquele filme nos aviva? Por quê? Porque a maioria de nós não tem o quarto de oração. Não existe este espaço. Quando a gente
prospera, quando a gente compra algo, a gente não pensa nisso, no canto para isso, num lugar de encontro com Deus. Nós não pensamos nisso. Nós temos uma igreja. Sim, nós temos uma igreja que vamos muito pouco, às vezes. Temos a igreja que vamos uma vez, né, de vez em quando. Quem sabe você está aqui, você nem vai à igreja, você nem é frequente na igreja, você nem é membro de uma igreja, você veio a esse encontro, alguém te convidou, graças a Deus por isso. Não é? Então, por que isso produz um impacto? Não era para a gente, amém, glória a Deus, tal. A gente tem aquela prática, aquilo fazer parte da nossa vida. Você verá com alegria muitos dos seus queridos familiares e amigos sendo transformados, sendo abençoados. Sétima verdade sobre isso, porque Deus quer que você tenha uma vida de intimidade com Ele, verdadeira, porque a sua família, a sua igreja, a sua cidade, o seu país, a sua nação, precisam de oração, precisam da oração. Embora muitos estejamos preocupados com a família, a nossa família, estejam querendo que a sua igreja cresça, quantos aqui desejam que a igreja que você serve cresça mais do que ela está? Você deseja? De verdade, você quer que ela cresça? Você se importa com isso? Não é só o pastor que sofre. Poxa, cadê o povo? Cadê as pessoas? E nós ficamos, a chuva, é a crise, não é? Se você não mora perto da sua igreja, para você, uma família ir para uma igreja, a mulher, o marido e 2 filhos custam um dinheirinho. Passagem para lá, passagem para cá, não é verdade? Então dificulta. Lá na igreja de Caxias, chega no final do mês, o povo vai rareando. E eu fico perguntando, será que é a passagem? Não é? Será que é porque o dinheiro está acabando? Aí de vez em quando alguém fala, né? Porque eu ando de carro, né? Eu nem sei quanto custa uma passagem. A gente acha que isso é fácil para todo mundo, não é? Mas essas coisas têm peso, enfim. A verdade é que poucas pessoas sabem como interceder por estas coisas. Desejamos que Deus abençoe a família, estamos querendo que a igreja cresça, estamos preocupados. Você está preocupado com o que acontece na nossa cidade? A cidade está quebrada, funcionário público não recebe salário mais em dia, está todo mundo enrolado, né? A gente está preocupado com a segurança, vai aqui, vai ali. Eu essa semana fui pregar na igreja do Jacaré, falei, Senhor, que a boca do jacaré esteja fechada, Pai. Fui orando. Eu sempre levo um pastor, caso apareça o jacaré, eu jogo o pastor na boca do jacaré e fujo. Mas eu fui sozinho. Será que a gente realmente se importa com a segurança da cidade? Orar não vai adiantar. Quantos crentes acham que orar não vai adiantar nada? Quantos crentes eles estão querendo outra coisa para o lugar desta arma? Não é? O que vai sobrar? A verdade é que poucos de nós sabemos como interceder por estas coisas. Ao desenvolver uma vida de oração, biblicamente falando, você descobrirá como fazer orações específicas. Eu não posso dar uma fórmula para você. Eu posso dizer para você que se você desenvolver uma vida de oração, se oração fizer parte de todo o seu santo dia, se você der tempo à oração, de buscar a Deus, você descobrirá, você aprenderá. Pode-se dar um curso disso, mas não terá eficiência. É o tipo da coisa que você aprende fazendo, você desenvolve praticando. Tem que insistir. Como aprender a andar de bicicleta? Anda, luta, não cai, não equilibra. Tá. Aliás, fazendo uma analogia com andar de bicicleta, né?
Não tem coisa mais estranha do que um adulto andando de bicicleta com rodinha para equilibrar. É uma coisa estranhíssima, não é verdade? Em termos de oração, quantos de nós estamos andando de rodinha até hoje? Quantos crentes estão andando de rodinha no que se refere à oração? Por quê? Não é? Porque é algo de vez em quando, é algo que depende de uma crise, é algo que depende de acabar todo o seu recurso para você pedir a Deus e orar. As suas orações, acredite, podem fazer uma tremenda diferença, podem trazer um tremendo impacto. Deus espera encontrar pessoas que queiram se colocar como intercessores. Ezequiel 22:30 diz: procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram, nas brechas, e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Esses são alguns poucos que eu pude relacionar dos importantes benefícios da oração. Você precisa crer que uma vida poderosa de oração irá revolucionar o seu relacionamento com Deus. Na verdade, a oração é o seu relacionamento com Deus. A oração é talvez o maior adubo para uma vida cristã frutífera. Independente do tempo, independente da conjuntura, do contexto, independente da adversidade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Faça uma oração. Peça a Deus. Fale com Deus. Pai, quando a Tua palavra ela é compartilhada, ela é falada, há várias dinâmicas que acontecem, há vários contextos que acontecem. Eu oro no sentido da Tua palavra, da parábola do semeador, que esta palavra ela caia numa boa terra, que essa palavra produza, que ela não seja apenas mais uma palavra sobre oração, que todos nós já ouvimos, mas que esta palavra nesta manhã, somado a tudo aquilo que ainda vamos ouvir aqui, que ela produza um efeito na vida de cada um de nós, que ela nos leve, nos conduza a um outro tipo de vida, de caminho, um relacionamento mais intenso. Porque em qualquer tempo, em qualquer hora, a única coisa que nós precisamos é de sentir a Tua presença e de ouvir a Tua voz. O salmista entendia disso, o salmista cantava: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é transformadora, do interior e da paisagem, do interior e do exterior. Eu peço ajuda cada um desses meus queridos irmãos, Pai. Ajuda cada um deles, ó Pai. E que nós tenhamos da Tua parte o despertamento, a bênção, a graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé um instante.